Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui novamente a Narada Bhakti Sutra, as pérolas do amor transcendental a Deus. E hoje vamos ao verso 55 do livro, onde Narada, um grande sábio da Índia, ele traz esse segredo do amor transcendental a Deus, esse segredo que nós precisamos aprender. Nós, como almas em corpos, precisamos, filhos de Deus, precisamos aprender como agradar o nosso Pai Maior, Supremo, o Criador. E Narada ele descreve aqui muito facilmente, porém, quando se passa para a parte teórica, aliás, a parte prática, né, porque a parte teórica é a leitura meditativa, e é aqui o meu compartilhamento com vocês. Um dia eu compartilho as pérolas do amor transcendental, outro dia, em outra oportunidade, eu compartilho bondade como estilo de vida e compartilho sempre o livro sagrado, Bhagavad Gita, a ciência sagrada. Né? E nesse processo da ciência sagrada, eu trago aqui para vocês esse desfrute transcendental, que é o desfrute onde nós podemos desfrutar das bem-aventuranças de Deus, do Senhor, do Supremo. E desfrute, geralmente a gente conhece mais o desfrute material, dos sentidos da matéria, dos bens materiais e por aí se vai. Mas o melhor desfrute e maior desfrute que existe é o desfrute onde você mergulha nesse supremo, absoluto, na linguagem védica, Krishna, o todo atraente. E Narada, ele vem trazer, aqui no verso 55, a seguinte afirmação. Uma vez que tem alcançado o amor puro por Deus, o sujeito vê apenas Deus, ouve apenas sobre Deus, fala apenas sobre Deus e pensa apenas sobre Deus. Então aqui tem 5 sentidos, né? A gente vê a visão, a gente ouve a audição, a gente fala sobre Deus e a gente pensa sobre Deus e sente Deus e toca Deus de uma forma abstrata, né? Sentir, eu fecho meus olhos, eu posso imaginar que Krishna, Deus, está na minha mente e eu posso abraçá-lo com meus braços materiais, sentindo esse amor espiritual. Então, quando a gente usa os sentidos para trabalhar para Deus, tudo se modifica na vida, né? Tudo tem um sentido maior e transcendental que transcende a matéria, porque se eu fico arraigado, colado, condicionado apenas à matéria, eu não me desenvolvo com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com o meu sistema transcendental de ser alma e não corpo, porque se eu só olho para a parte material, eu só estou olhando para aquilo que eu vejo, mas Deus eu não vejo, mas eu posso sentir Deus e eu posso me comunicar com Deus de uma forma transcendental, entendendo que Ele é uma pessoa, Ele tem a forma pessoal e tem a forma impessoal. E na forma pessoal eu posso, e por que não, me relacionar com Ele como eu me relaciono com o outro, com aquele outro aqui na Terra. Aquele outro que eu vejo, aquele outro que eu falo, aquele outro que eu sinto, aquele outro que eu tenho saudade. E aí, quando eu posso transferir todas essas sensações para Deus, eu tenho que sentir elas de forma mais pura, menos suja, menos maculada, e eu tenho que trabalhar o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, porque eles estão relacionados com a minha impureza material, porque a partir do momento que eu penso, sinto e faço de formas que não são divinas, eu vou estar vinculada à parte mais animalesca, que é a parte dos sentidos da grosseria, os sentidos do ciúme, o sentido da raiva, o sentido da mágoa, os sentidos de tantos sentidos que fica sem sentido tudo isso, né? Na realidade, você e todos, quando a gente alimentamos todos esses sentidos desnecessários, nós estamos nos condicionando mais e mais a uma vida condicionada, onde eu tenho essa possibilidade de viver apenas esse amor puro por Deus, mesmo estando aqui na matéria. Porque eu vou fazer com que tudo que eu faço aqui na matéria, eu possa entregar para Deus
usando os meus sentidos para trabalhar para Deus, falando sobre Deus, ouvindo sobre Deus, lendo sobre Deus, fazendo uma comida pensando em Deus, né? Usando os meus sentidos, ou seja, fazendo com que meus sentidos sejam divinos e não materiais. Mas isso é um processo que nós ainda não temos tanta familiaridade, porque nós aqui no Ocidente somos ensinados a olhar para a matéria, bater palma para a matéria e achar que a matéria é tudo na nossa vida. E é de certa forma, porque também é uma dádiva de Deus. A matéria tem esse sentido material, de importância material, porque nós precisamos deles. Precisamos do dinheiro, precisamos da casa, da comida, precisamos da luz, precisamos da água, e tudo isso é promovido por quem? Por Deus. Então, nesse sentido, a gente tem que sentir esse amor por Deus mais aprofundado e mais transcendental. Sem estar tão condicionado a uma troca com Deus de favores através, eu faço isso, Deus, se tu me der aquilo. Deus não é nenhum comerciante, Deus é nosso Pai maior, nosso Pai Criador, nosso Pai que criou tudo isso aqui e colocou à nossa disposição e que a gente não sabe cuidar, porque nós estamos dia após dia acabando com o planeta Terra. Quando eu digo nós, eu também me incluo nisso. Só que uma consciência mais purificada, de que eu não devo continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é fazer o quê? Ao contrário daquilo que Deus quer de mim. Então, quando Narada diz, quando você alcança esse amor puro por Deus, tudo que você faz, pensa, age, sente e fala, você vai falar sobre Deus. Ah, mas isso pode ser uma coisa muito fanática. Não. Por que a gente tem essa mania de achar que porque a gente fala em Deus, porque a gente se conecta com Deus, a gente puxa logo para o lado da religião fanática? Não. Tudo tem um sentido. A palavra religião vem da palavra religare, uma palavra grega, que traz esse sentido de se religar a Deus. Então, aqui na Bhagavad Gita, que é um livro sagrado da filosofia védica, né, que eu também compartilho, né, o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que dita na Bhagavad Gita, ele descreve esse estado de perfeição na Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 30. Para alguém que me vê em todo lugar e vê tudo em mim, jamais estou perdido, nem se perde ele de mim. Eu vou ler de novo. Para alguém que me vê em todo lugar e vê tudo em mim, ou seja, eu vejo tudo isso aqui que está ao meu redor em Deus, porque Deus foi que me deu, né? E aí eu vejo tudo em Deus e Deus em mim, porque eu também sou filha de Deus, né? E Deus está dentro de mim, no meu coração. Eu jamais vou me sentir perdida, por quê? Porque eu tenho essa consciência maior de que Deus, ele é quem providencia tudo para nossas vidas, de espiritual a material, né? Então, para alguém que me vê em todo lugar, tudo é Deus, né? E vê tudo em Deus, em mim, em Deus, jamais eu estou perdido. Nem essa pessoa se perde de mim. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. E o Pai verdadeiro nunca abandona o filho, né? Então, semelhante pessoa talvez pareça ver todas as manifestações separadas da natureza material. Mas em toda e cada situação, na consciência de Deus Krishna, pois sabe que tudo é uma manifestação da energia de Deus. Então, se eu sei que eu estou aqui, sentada nessa cadeira, que eu comprei essa cadeira, a cadeira foi comprada com a energia do dinheiro, e essa energia do dinheiro veio dessa permissão de Deus para a minha vida, porque se eu tenho, Deus me dá. Se eu não tenho, Deus tirou. E por que tirou? Porque existe algo em mim que não está em acordo com a lei divina. Então, eu tenho que fazer um exame de consciência para ver como é que eu me adapto e me adequo melhor às leis divinas, né? Pois, afinal, nós estamos no mundo material, mas o mundo material é regido pela lei espiritual. Lei do espírito precede a matéria, lei da identidade e matéria e lei da causa e efeito. Eu aqui causo algo, lá na frente eu vou ter um efeito, né? E quando a gente atinge esse estado puro, na filosofia védica se chama samadhi, ou transe. Um estado que a gente alcança através da prática de Bhakti Yoga, que é a prática da yoga da devoção, né? E aí eu vou me fixar no serviço a Deus, eu vou ter mais consciência de quem eu sou, e que eu sou uma alma, e que eu sirvo a Deus, que eu sou uma centelha divina, e eu estou aqui para servir a Deus em todos os momentos da minha vida,
né? E assim, né, nesse processo, nós vamos buscando esse entendimento espiritual, material e espiritual. Então, quando, aqui tem um exemplo material, uma mãe vê os calçados de seu filhinho, ela não os percebe apenas como objetos neutros, ela sente amor por seu filho. Então, quando eu vejo uma camiseta de alguém, eu me lembro dessa pessoa. Então, por que a gente se esquece de Deus? E a gente vê tudo ao nosso redor e a gente não se lembra de Deus a toda hora. Porque a gente se condiciona na matéria, a gente se preocupa com um monte de coisa. E essas coisas que a gente se preocupa, não é que elas deixem de ser importantes, mas mais importante do que essas coisas que nós nos preocupamos é a gente ter a consciência de Deus, a consciência de Cristo, do todo atraente. Né? E dentro desse processo, né, a gente vai praticando esse amor puro, cada dia mais, cada dia melhor, sabendo que eu erro, que eu sou um ser humano, que eu tenho erros, tenho defeitos, e dentro desses erros e defeitos eu vou me aperfeiçoando melhor nesse sistema de bhakti, de devoção. E aí isso me leva a um estado maior de transcendência, de sair desse enredamento da matéria e achar que eu estou aqui para sofrer, né? Eu estou aqui para me purificar, eu estou aqui para me melhorar, né? Então, quando a gente tem esses olhos da devoção, que a gente olha para as coisas e vê Deus em tudo e em todos, esses olhos são os olhos do eu espiritual, são os olhos da alma, não são os olhos físicos, mas são, dizem, né, que os olhos são que os olhos são o espelho da alma. Então, esses olhos espirituais, eles precisam ser puros e imaculados para ver Deus em tudo e em todos, né? E na proporção que eu purifico mais esse olhar, eu vou praticando melhor o meu serviço devocional, porque eu vou fazendo, por exemplo, isso aqui que eu estou lendo para vocês, essa leitura meditativa, né, como diz meu guru, meu professor, né? E aí eu vou trazendo essa leitura e também vou falando um pouco aqui, outro ali, para dar mais ênfase a essa leitura, para que eu possa fazer esse serviço para Deus, entregar com amor e devoção, porque Deus está em mim e eu estou em Deus e eu vejo Deus em tudo, até nesse serviço que eu estou fazendo aqui agora, de compartilhar essas pérolas do amor transcendental com vocês, né? E para terminar, a Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita, né? No capítulo 7, verso 25, ele diz: jamais me manifesto aos tolos e ininteligentes. Então, as pessoas que vivem na ignorância, que não querem saber de Deus, são chamadas de tolos e ininteligentes, nesse verso da Bhagavad Gita, ditado pela própria personalidade de Deus. Para eles, estou coberto pela minha potência interna, razão pela qual não tenho conhecimento de que sou não nascido infalível. Então, Krishna, Deus, ele se manifesta, só que você não vê, você não pensa, você não está em contato com ele, então você está no esquecimento e deixa Deus no esquecimento. Aí você acha que Deus tem a obrigação de se lembrar de você se você não se lembra de Deus? Faça essa reflexão meditativa, né? O Senhor Krishna, Deus não se esconde de nós, Ele quer que fiquemos com Ele. Ele é como o sol que sempre brilha no céu. Nenhuma nuvem é grande o bastante para encobrir o sol, mas no nosso ponto de observação terrestre material, até mesmo uma nuvem pequena pode bloquear a visão do sol. Da mesma forma, as nuvens de nossos desejos e ódios impedem que vejamos o nosso amado Senhor. Então, nossos sentimentos inferiores, de raiva, ódio, rancor, mágoa e tudo que é inferior e negativo, impede da gente ver Deus, impede da gente se aproximar desse amor transcendental, esse amor puro, né? E em vez de a gente ficar perdendo tempo com esses sentimentos, nós devemos experimentar essa felicidade, essa paz que se deriva de servir a Deus. E tudo que eu faço, tudo que eu como e tudo que eu dou para Deus, porque tudo vem de Deus. Deus é a fonte inesgotável de todos os prazeres e de todas as opulências materiais, né? E a fim de vivenciarmos essa consciência de Deus, temos que nos colocar acima dos nossos upadis. O que são upadis? Pensar que eu sou o corpo. Chama-se upadi na filosofia védica. Eu achar que eu sou o corpo, então eu tenho que me devotar ao corpo, às coisas materiais, porque isso aqui é tudo que eu tenho no momento, e que isso aqui
Quando acabar, já era. Isso é uma ignorância, isso é uma doce e leve ignorância. Porque a alma ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E Deus é tudo isso muito maior. E quando eu penso que eu sou o corpo e cuido apenas do corpo e esqueço da alma, e esqueço do principal, que é o Criador, o Supremo, como é que eu vou ser feliz e encontrar felicidade dentro desse enredamento material, dentro da matéria? Então, esse, o Pades é o falso ego. É o meu falso ego. E quem é o meu verdadeiro eu? A minha alma, que foi criada. Eu não sou um corpo, eu sou uma alma. Devemos repetir isso todos os dias para nós, né? Então, quando a gente se dedica a Deus, a gente busca essa consciência de Deus, a gente canta o mantra que fala dos santos nomes do Senhor. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deixo vocês com esse Mahamantra que limpa o pensamento e a emoção, que purifica e que faz a gente ser uma alma mais pura em serviço a Deus. Então, Narada Bhakti Sutra, os segredos do amor transcendental, que hoje falou do amor puro por Deus e entregar os sentidos para trabalhar para Deus. Com gratidão, encerro mais um dia.